Nossa Bíblia, então, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos continuar nossos estudos que nós temos feito toda semana no livro de Atos. Lembrando que muitos estudiosos acham, e eu concordo com eles, que o verso principal do livro todo de Atos dos Apóstolos está no capítulo 1, no verso 8 do capítulo de Atos, que diz que o Senhor Jesus mesmo disse para eles: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E nós temos estudado então isso tudo juntos. Nós temos visto, nós vimos sobre a descida do Espírito Santo, nós vimos sobre o que aconteceu depois disso, sobre o primeiro sermão de Pedro, sobre Pedro apontando realmente para Cristo, o motivo disso tudo. Nós vemos depois, no final do capítulo 2, a comunhão dos cristãos, todos se ajudando, todos colaborando mutuamente, a igreja crescendo. Depois, capítulo 3, nós estudamos sobre a cura de um aleijado, né? Pedro e João subindo ao templo para orar. Esse aleijado então pede dinheiro. O que é que Pedro e João diz para ele? Isso mesmo. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho eu lhe dou, levante em nome de Jesus, né? Nós vimos tudo isso. Depois passamos Pedro e João perante o Sinédrio, eles são presos, milagrosamente são libertos da prisão, e aí eles são ordenados a não falarem mais, mas aí onde eles acham eles de novo? No mesmo lugar, na praça do templo, pregando o evangelho, e assim por diante. E aí nós vimos um homem chamado José, que recebeu o famoso apelido ou codinome de Barnabé, que significa encorajador, ou José das Consolações, como tem até a música, né? José das Consolações. Mas em contraste com o exemplo desse homem, nós temos Ananias e Safira, que tentaram ludibriar os apóstolos. Eles viram que José estava tendo um bom reconhecimento no meio do povo, por ser um homem considerado justo. Eles então queriam também receber uns tapinhas nas costas e fizeram o que fizeram. Venderam a propriedade, trouxeram só um pouco do dinheiro, falaram que trouxeram tudo. E de novo eu repito, o problema não foi o dinheiro, o problema não é nada disso. A propriedade era deles, o dinheiro era deles, poderiam ter mantido isso, mas o problema foi a mentira, né? O problema foi o pecado da ganância que eles tiveram, e por isso literalmente morreram ali mesmo. E depois, continuando a história, nós chegamos então ao problema da igreja, onde algumas viúvas estavam, isso já estou no capítulo 6, algumas viúvas estavam sentindo ali que estavam sendo deixadas para trás, e então nasce aqui o diaconato na igreja, e os primeiros diáconos são chamados para servir, e um deles nós falamos especialmente semana passada, de um homem chamado Estevão. E hoje, capítulo 8, nós vamos ler dos versos 1 ao 25, hoje nós já estamos no capítulo 8, hoje é o 14º sermão dessa série, e o título para esse sermão eu achei bem atrativo para a gente pensar sobre o assunto. O título desse sermão é A Males que Vem para Bem. Já pensou nisso? Já pensou que existem males que vêm para bem? Daqui a pouco eu vou contar uma história para vocês que aconteceu inclusive comigo e com a minha esposa. Mas antes de discutirmos e lermos sobre o capítulo 8, vamos lembrar do que aconteceu no capítulo 7, que é um empolgante relato do primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja primitiva é Estevão. Nós lemos sobre Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, e a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Lembra-se que semana passada nós falamos que se tem uma coisa que Estevão era cheio, era de poder, do Espírito Santo e de sabedoria. Por quê? Porque ele era liderado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Então, nós vimos no finalzinho, depois do sermão de Estevão, Estevão é acusado, e então ele prega o seu sermão. E antes de prosseguir, eu queria fazer a pergunta de novo, porque ficou meio vaga essa pergunta semana passada. Inclusive, a cara de vocês geraram dúvida em mim, que tinha estudado o texto. Vocês olharam para mim assim: mas será, pastor? Porque eu falei assim, Estevão estava falando para judeus, porque ele era judeu também. Alguns de vocês fizeram assim, outros fizeram assim, e outros entortaram. Aí eu falei: gente, será que eu estou falando besteira? E aí eu perguntei, alguns de vocês acharam que sim, acharam que não. E aí eu falei: não, agora eu vou ter que estudar isso direito, para trazer a resposta verdadeira aqui para as pessoas, né? Então, para tirar a dúvida, sim, Estevão era judeu.
Estevão era um judeu helenista, que eram os judeus da dispersão. Ele tinha nome de grego, ele falava grego, mas era judeu. Então, acabou a dúvida, então ele era sim um judeu helenista. Inclusive, esse era o problema que estava acontecendo na igreja. Os judeus helenistas de fala grega estavam sendo meio que deixados para trás pelos judeus puro sangue, vamos dizer assim, não é? Então, acontecia que eles estavam achando que eles estavam recebendo só a sobra. Então, os apóstolos, eles convocam a igreja, para que a igreja escolha, então, 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que possam ajudar nessa empreitada. E a igreja escolhe, então, esses 7 homens que são considerados dessa linhagem helenista aí. E aí eles, então, incorporam a diaconia da igreja. E Estevão é um deles, ok? Então, nós estamos vendo juntos que até o capítulo 7 de Atos, não é mencionada a conversão de gentios ao cristianismo. Pode ser que aconteceu? Sim, mas não é mencionada ainda a conversão de gentios, mas sim de judeus, e desses judeus helenistas ao cristianismo, ok? Até o capítulo 7, a igreja é formada basicamente por judeus convertidos a Cristo. Agora, a partir do capítulo 8, existe uma guinada nisso tudo. Existe uma mudança aqui, porque agora o evangelho começa a se espalhar para outros lugares também. A Bíblia diz que havia um certo homem lá, consentindo, agora já estou no capítulo 8, consentindo na morte de Estevão. O capítulo 8 começa exatamente assim. Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Nós vamos falar mais sobre esse homem, que vocês sabem quem é, eu também sei, nós sabemos quem é, nós vamos falar mais dele adiante. Por enquanto, nós sabemos que ele estava lá consentindo. Ok? E agora eu quero falar sobre o tema dessa mensagem, que é há males que vêm para bem. Você já conseguiu, já pensou aí, eu já te dei um tempo aí de uns 3 minutos para você pensar de alguma coisa ruim que já aconteceu na sua vida, mas que na verdade você entendeu que na verdade aquilo era bom, né? Por exemplo, eu e minha esposa, eu falei para vocês, quando nós chegamos nessa terra, em 2005, né, as coisas não aconteceram como a gente havia planejado. A pessoa que ia buscar no aeroporto, nem buscar foi a gente no aeroporto, a gente ficou sozinho, sem falar inglês, sem dinheiro, quer dizer, tinha dinheiro para o táxi, para algumas coisas, mas perdido, não sabia o que fazer, e as coisas foram acontecendo, a gente foi embora daqui, fomos para o interior, ficamos 6 meses no interior, e aconteceram, e eu estou resumindo a história assim, a talvez 2% do que aconteceu, né? E lá no interior as coisas não deram certo, e a gente então resolveu voltar para Londres, e o voltar para Londres, para nós, era uma coisa ruim. Para nós era uma coisa ruim voltar para Londres, porque lá a gente já estava estabelecido, estava trabalhando, estava na nossa casinha, e voltar para cá, para nós era uma coisa ruim. E nós então voltamos, fomos obedientes a Deus, voltamos, ficamos aqui, passamos uns apuros no começo, e hoje nós enxergamos exatamente o que diz Romanos capítulo 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós não podemos esquecer dessa segunda parte do verso, irmãos, porque muita gente usa esse verso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ponto, e eles esquecem da segunda parte. Sim, é verdade, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então hoje, nós entendemos esse chamado de Deus na nossa vida, nós entendemos que Deus queria mesmo que nós estivéssemos aqui, inclusive, na semana que nós chegamos aqui em Londres, nós conhecemos alguns irmãos da igreja, participamos de um grupo de lares na quinta-feira, e viemos para o primeiro culto aqui no domingo, e aqui estou eu, 19 anos depois. Então, Deus tinha um propósito nisso tudo, então por isso que eu quero dizer para você que há males que vêm para bem. Há males que vêm para bem. Deus, Ele pode transformar o mal em bem. E Ele faz isso muitas vezes. E por quê? Para que nós possamos entender que é tudo segundo o seu propósito. Amém? É tudo segundo o seu propósito. Vamos então agora ao texto em questão. Atos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria.
Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhes atenção e exclamava: este homem é o próprio divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém ouviram do que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que lhes disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, carentes da sua graça, da sua misericórdia, e pedindo a iluminação do Teu Espírito. Fale com o Teu povo, Senhor, mais uma vez essa noite, através da Tua palavra. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, entender, aprender e praticar tudo aquilo que ouvimos, ó Pai. Pai, capacita o Teu povo essa noite. Mais uma vez eu oro também pelos professores, pelas crianças que estão ali dentro. Capacita-os também, para que esses pequeninos entendam o poder do Teu Evangelho, Senhor Deus. Pai, que possamos sair desse lugar transformados pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus trabalha através de vários acontecimentos para que a sua palavra, o seu propósito seja cumprido. E aqui a primeira coisa que eu quero ver com vocês essa noite, nós encontramos dos versos 1 a 4, e nós vemos que Deus age através da perseguição. Os 3 primeiros versículos que nós lemos, momentos atrás, eles não soam muito bem. Por isso que o tema da mensagem é: há males que vêm para bem. Veja, naquela ocasião desencadeou, vou pular aqui o versículo 1, Saulo estava ali consentido na morte. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, são dispersos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Saulo continuava a perseguir a igreja. Então nós vemos que os 3 primeiros... Está muito alto esse microfone, eu acho. Diminui um pouquinho, por favor, senão eu tenho que ficar com ele aqui embaixo. Obrigado. Então a Bíblia diz que houve grande perseguição levantada mais uma vez contra a igreja. Estevão foi morto, e o versículo 3 diz: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os lançavam na prisão. E o verbo assolar, aqui no original, ele descreve um animal selvagem despedaçando a sua presa.
É como... Agora está abaixo? Oh, meu Deus, nós chega lá. Nós chega lá com esse microfone. Ok? Então, a tradução aqui, ou o significado desse verbo assolar, descreve um animal despedaçando a sua vítima. Era o que Saulo fazia com os crentes. Jesus mesmo havia dito que isso aconteceria. Mateus capítulo 5, verso 11, o Senhor diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E foi o que aconteceu com Estevão. Eles foram contratados homens para falar que Estevão estava blasfemando sobre a lei de Moisés, sobre o templo. E por isso ele foi apedrejado. Mesma coisa fizeram com o Senhor Jesus também. Contrataram homens para mentir a respeito dele. E também em João capítulo 15, verso 20, o Senhor Jesus também diz aos apóstolos, encorajando. Ele diz o seguinte: se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se a mim perseguiram, também vão perseguir vocês. Fique tranquilo. Então ele sabia que isso ia acontecer. Mas por que ele permite essas coisas? Por que ele permite que a igreja seja perseguida? Por quê? Porque ele sabe que dessas coisas ruins há males que vêm para bem. Se não tivesse acontecido essa perseguição, a igreja não teria se espalhado. Se não tivesse acontecido a perseguição em Jerusalém, a igreja estaria até hoje em Jerusalém. Se a igreja não tivesse sido perseguida em Samaria e nos outros lugares, ali naquela região, a igreja não tinha se expandido para a Europa, a igreja não teria chegado às Américas, a igreja não teria chegado a nós no Brasil. O evangelho não teria chegado a nós. Então há males que vêm para bem. Isso tudo está dentro do propósito de Deus para que o nome dele, para que o evangelho dele fosse proclamado, irmãos. De novo, nós precisamos lembrar da ordem, da ordem que o Senhor Jesus deu. Ele diz o seguinte, em Atos capítulo 1, verso 8, nós já vimos isso. Os apóstolos estavam ali se indagando. E agora, como é que faz? É agora que o Senhor vai restaurar? Não é agora? O que vai acontecer agora? E ele fala o seguinte: vocês esperem aqui. Fiquem aqui. Porque quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até onde? Até os confins da terra. Existe aqui o encorajamento, uma ordem de encorajamento. Ele diz: vocês esperem aqui, mas quando vir o Espírito, não fiquem mais aqui. Vocês saiam e vão pregar o Evangelho. Vão anunciar tudo o que eu lhes tenho ensinado. Então, até os confins da terra. E de novo, dos capítulos 1 a 7, fala da expansão do Evangelho em Jerusalém. Do capítulo 8 a 12, que nós vamos começar a estudar agora, fala da expansão do Evangelho em Judeia e Samaria. Olha aqui a promessa sendo cumprida. Nós precisamos estar atentos aos detalhes da Bíblia, irmãos. Dos capítulos 1 ao 7, o Evangelho só está em Jerusalém. Do capítulo 7, do 8 ao 12 agora, o Evangelho começa a ser expandido. Para onde? Judeia e Samaria, exatamente como o Senhor tinha dito. E depois, do capítulo 13 em diante, fala da expansão do Evangelho até os confins da terra. E aí, nós estamos aqui continuando o Ato dos Apóstolos, porque o Ato dos Apóstolos não terminou. Atos dos Apóstolos continua conosco. Aqui, então, estamos no capítulo 8, que lemos no versículo 1, do 1 em diante, é que naquele dia houve grande perseguição contra a igreja, e eles foram dispersos. E eles foram para onde? Para onde eles foram dispersos quando eles saíram de Jerusalém? Eles foram para a Judeia e Samaria. Eles começaram a espalhar o Evangelho. Exceto quem? Nós lemos no texto. Os apóstolos, exceto os apóstolos. Caso você não tenha percebido, o versículo 4 diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Veja, a dispersão também teve um propósito. Eles não foram dispersos simples e unicamente pelo fato de fugir. Eles foram dispersos para continuar pregando a palavra de Deus. Então, a perseguição, nesse caso, a perseguição precisa levar à proclamação. A perseguição precisa te encorajar a continuar proclamando e não a calar a sua boca. Como nós temos falado nesses 13 últimos sermões que eu tenho pregado. Eles podem calar
a sua boca, mas eles não podem calar o evangelho. O evangelho não pode ser calado. E como nós dissemos a semana passada, não se preocupem. A única coisa que eles podem fazer é te matar. É só isso que eles podem fazer. Mas o evangelho não vai ser calado. Não pode ser calado. Então nós vemos aqui a perseguição que leva à proclamação, porque Deus permite que algo ruim se transforme em algo bom, ou seja, é o ruim necessário. É o ruim necessário. Se não tivesse havido a perseguição na igreja, de novo, eu repito, eles não teriam saído para anunciar. Então, Deus, Ele não quer que nós apenas permaneçamos aqui, na nossa zoninha de conforto aqui em Carintown, sentadinho na igreja de Cliff Oak. Não, Deus quer que nós saiamos e falemos da sua palavra. Por isso nós fazemos evangelismo, por isso nós vamos da comunidade, por isso nós recebemos as pessoas aqui também, mas para falar da fé. Tem uma coisa que está cada vez mais forte nessa terra. Eles estão querendo calar o cristianismo, ok? Aqui nessa terra, eles estão querendo calar o cristianismo, primeiro, com ecumenismo, dizendo que todas as coisas, todas as religiões, todas as crenças levam a Deus, portanto, essa coisa de Jesus aí não está com nada. Segundo, vocês sabem que nós moramos numa região extremamente muçulmana, e eles também não creem que Jesus é o Cristo, eles creem que Jesus é um profeta, é um cara bom, é um cara legal, mas não é o Cristo, ok? E ainda tem uma coisa pior, que é a terceira, que eu acho pior de todas, que quando eles entram por essa porta e sentam nessas cadeiras, eles estão na igreja, muitas vezes nós não somos autorizados a falar da nossa fé. Nós não podemos, sabe por quê? Porque nós não podemos ofender. Nós não devemos ofender. Então, uma coisa que nós temos dialogado muito com quem organiza essas visitas das escolas, com quem organiza esses eventos, é falar assim, olha, deixa eu só deixar uma coisa bem clara. Eles estão dentro da igreja, eles estão dentro das nossas acomodações, eles sabem que eles estão vindo visitar uma igreja, então nós vamos sim falar da nossa fé. Não, tudo bem, desde que não, nós vamos falar da nossa fé, e ponto final. E ponto final. Sabe por quê? Porque se eles forem na mesquita, adivinha o que eles vão ouvir? Eles vão ouvir sobre a fé deles. Se eles forem num templo budista, adivinha o que eles vão ouvir? Eles vão ouvir sobre a fé deles. E por que quando eles vêm numa igreja cristã, nós não podemos falar sobre a nossa fé? Porque senão vai ofender. Não, nós não concordamos com isso. E graças a Deus, nos últimos anos, isso tem funcionado bem. E, gente, eu vou falar uma coisa. A Linda foi professora durante muitos anos. E a Linda tem o tato, tem o jeito com as crianças. E a Linda prega o evangelho para eles de uma maneira tão simples, mas tão direta e verdadeira, que eu vejo até os professores fazerem assim. Hã? Os professores ficam assim, ó, quando ela fala. Tipo assim, o que essa mulher está falando para essas crianças, gente? Está falando de salvação, de inferno, de sangue, de cruz. E eram as crianças de 6 anos que estavam aqui ontem. Ontem não, desculpa, sexta-feira. Então, mas é isso que nós devemos fazer. Nós devemos pregar o evangelho para eles. Nós não podemos nos calar. Então nós vemos que Deus, Ele trabalha através da perseguição. E nós não podemos nos calar. Irmãos, não se calem por causa da perseguição. Porque a perseguição vai vir, você se calando ou não. Então não se calem. Nossa, Neuza, eu estou falando rápido. Agora que eu vi que você está aí traduzindo, desculpa. Vou tomar água, Neuza. Sorry, Howard. Good for you. I know you don't need her. I know. Ok, vamos lá. Ô, Nilson, perdão, vou tentar falar mais devagar um pouco, tá? Então, primeira coisa, irmãos, Deus age através da perseguição. Por isso nós estamos aqui, amém? Por isso nós estamos aqui. Segunda coisa, Deus age através do poder, mas do poder que vem dele mesmo, e não do meu poder e do seu poder, através do poder dele mesmo. E nós vemos aqui dos versículos 5 ao 13 que nós lemos. Nós vemos aqui que, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali eles anunciavam o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e ouviu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Veja, deu unânime atenção ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquele dia, naquela cidade.
Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhes atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Veja, existe aqui uma confusão entre cristianismo e misticismo. Como sempre existiu na história da igreja, como sempre existiu desde os tempos do Senhor Jesus, quando andou aqui na terra, desde os tempos dos apóstolos, e passou na história da igreja, com Constantino, que teve os sonhos, que achou que ele estava sendo, de certa forma, escolhido. Na verdade foi, de novo, a males que vem para bem, né? Porque afinal de contas, por causa da conversão de Constantino, o evangelho foi expandido em toda a Europa. Um dos motivos foi esse, mas esse não é o ponto. Não estou dizendo que ele foi bom, também não estou dizendo que foi ruim, mas Deus tinha um propósito nisso tudo. Mas existe ainda hoje essa mistura de cristianismo com misticismo, né? Você já vê crente colocando sal grosso no canto da casa, você já vê crente tomando água de cima da geladeira. Isso tudo é misticismo, isso não é evangelho. Isso é tudo menos evangelho. Ah, eu não vou contar para o irmão que eu estou fazendo planos, porque senão o olho gordo dele vai me... Ah, gente, me faça o favor. Me poupe. Me poupe. Eu vejo crente... Não, vocês riem, mas eu vejo crente falando isso. Não vou contar não, irmão. Porque vai que a sua inveja não vai deixar que isso aconteça. Como se a irmã tivesse poder sobre a sua vida. Quem é que tem poder sobre a minha vida? Quem é que tem poder sobre a sua vida? Então pode contar, tá? Irmãos, eu estou usando aqui um singelo exemplo, mas não deixa de ser verdade. É verdade. E esses versículos aqui que nós acabamos de ler, eles não enfatizam o poder de Filipe, eles enfatizam o poder de Deus para realizar milagre através de Filipe, amém? Não era o poder de Filipe, mas o poder de Deus nele e através dele. E isso é algo que nós vemos repetidas vezes no livro de Atos. Deus trabalhando através do seu poder nas pessoas e através das pessoas. E isso contraria a razão. Isso contraria a razão. Quando você, que é salvo do seu pecado, e você sabe que quando você morrer você vai para o céu, o que é que você tem? O que você tem? O que você sente quando você sabe que quando você morrer você vai estar com o Senhor Jesus? Alegria, esperança. Por quê? Porque você sabe para onde você vai. Eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Amém. Ok. Deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo tem vida eterna. Todo mundo vai ter vida eterna. Todo mundo. Mas a questão não é essa. A questão é onde é que você vai passar a sua vida eterna. Com o Senhor Jesus ou no inferno? Essa é a questão. Entende? Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. Então, quando nós falamos que se eu morrer hoje, eu morro feliz, é como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque eu estou vivendo pelo meu Senhor e também morro por Ele. Se é para morrer hoje, que eu morra. Mas ainda ele vai adiante e fala: não, mas não é bom que eu morra hoje, vocês ainda precisam um pouco de mim. Ainda vou escrever mais umas cartinhas para vocês. Ainda vou puxar a orelha de vocês um pouco. É necessário que eu fique mais um pouco. Na verdade eu quero ir, mas vocês precisam um pouco mais de mim ainda. É o que Paulo diz, não sou eu que estou dizendo não. Paulo que disse isso. Então ele diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então quando nós entendemos isso, então nós temos grande alegria. Nós vemos exatamente o que está aqui no texto. Não é alegria, é grande alegria. Motivo de grande alegria. Isso não significa que você não vai ter mais problemas. Na verdade, se a sua vida vai muito bem, muito legal, você vigia, porque é sinal que você não está nada bem com Cristo. Porque quando a gente está bem com Cristo, quando a gente está seguindo realmente o que a Bíblia diz, quando a gente está fazendo o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, o mundo à nossa volta começa a cair. É o contrário. É o contrário. Se você se diz crente e sua vida está indo tudo legal, está tudo dando certo, parece até que eu estou bancando o advogado do diabo aqui hoje, né? Não, calma aí, não é isso. Não é isso. O que eu quero é que você preste atenção da maneira que você está levando sua vida. Porque se está exatamente tudo dando certo, como você planejou, como você achou que seria, cuidado. Cuidado. Liga aí o sinalzinho de alerta. Existe alguma coisa que não está encaixando. Ok? Então,
quando nós seguimos a Cristo, quando nós estamos com Cristo e quando nós realmente nos entregamos ao poder do Espírito para nos usar, para trabalhar em nós e através de nós, as coisas vão ficar ruins. Ok? E não significa que nós vamos ter problema, não. Que as contas vão parar de chegar. Imagina se fosse tão lindo assim, ó, Senhor Jesus, hoje eu sou salvo. Pronto, puf, a conta de luz sumiu. Consul táxi, puf, sumiu, não tem mais. Seria bom se fosse assim, mas não é. Vamos voltar para a realidade. Vem para Jesus que tudo vai dar certo. Não, não vai. Não vai. Tudo vai dar certo na sua vida espiritual e você sabe para onde você vai. Mas aqui o Senhor Jesus mesmo disse, se você quer ser meu discípulo, você pegue a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que você vai sofrer perseguição, que você vai passar perrengue. Mas ele disse, pois tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, você também pode vencer nesse sentido. Você pode também vencer as tentações, você pode também dizer não às tentações, dizer não ao pecado, dizer não ao diabo. Por quê? Porque é que nos capacita. Isso. Vocês estão aprendendo. Estamos aprendendo junto. Então, o ponto aqui é que existia então esse pregador Filipe. E existia também uma audiência. Quem era a audiência de Filipe? Os samaritanos, porque houve a dispersão. Os samaritanos. E Cristo, vejam, Cristo é o conteúdo da mensagem. Existe um pregador, existe uma audiência e existe o tema da mensagem, Cristo e esse ressurreto. É isso que nós devemos pregar. E o resultado foi o quê? Nada mais, nada menos do que a conversão de muitas almas. É o texto que está nos dizendo. O texto nos disse quando Pedro pregou o primeiro sermão, o texto nos disse quando Pedro pregou o segundo sermão, e o texto também nos diz que quando Estevão pregou, muitas pessoas que estavam ali ficaram alvoroçadas do que ele estava falando. E agora o texto diz também que por causa da pregação de Filipe, houve conversão de muitas almas. Irmãos, não existe evangelismo sem evangelho. Evangelismo que só dá biscoitinho, que só dá chazinho, só dá cafezinho, não é evangelismo, é programa social. Evangelismo que só traz as pessoas para dentro e só bate nas costas e fala que está tudo bem com eles, isso não é evangelismo, isso é programa social. Eu não tenho nada contra programa social. Quer fazer programa social? Pode fazer, não tem problema. Se você quer ajudar os necessitados, pode fazer, sem problema nenhum. Agora, se nós trazemos para dentro da igreja, se nós estamos servindo, se nós estamos fazendo, nós temos que pregar o evangelho para essas pessoas. Nós temos que parar com essa cultura, eu diria bem europeia. A cultura europeia é isso, a cultura europeia é do social. A cultura europeia ela é assim, e isso foi levado para os Estados Unidos e, consequentemente, para o Brasil também. E aí, o que acontece? Sabe o que acontece? Quando as pessoas que têm problemas, que têm necessidades, procuram a igreja não pode ajudar, sabe o que eles dizem? Que evangelho é esse que vocês estão vivendo, que vocês não vão me ajudar? Como se nós tivéssemos essa obrigação com eles. Não, a nossa obrigação com eles não é isso. A nossa obrigação com eles é evangelho. A nossa obrigação com eles é pregar o evangelho. E se puder dar uma roupa, se puder dar uma comida, se puder dar um shelter, dar um lugar para dormir, amém. Mas se não puder, evangelho. Evangelho. Não existe evangelismo sem evangelho. O evangelho, ele quebrou as barreiras do preconceito. Os samaritanos eram amiguinhos dos judeus, né? Não, eles eram inimigos. Eles eram inimigos dos judeus, eles não se misturavam, eles sequer se falavam. Se viesse um samaritano na mesma direção do judeu, o judeu cortava a volta, ia para o outro lado, não passava nem perto, nem olhava. Mas o evangelho quebrou essa barreira. E começou a quebrar essa barreira com quem? Quem é que falou com a mulher no poço, uma mulher samaritana no poço? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. E nós lemos aqui dos versos 9 a 11. Um homem chamado Simão havia praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, e ele era chamado de o homem que tinha o poder divino. Olha só que coisa bonita. Né? Então nós estamos falando aqui de como Deus trabalha através do povo, como Deus trabalha também através das pessoas. E aqui nós estamos lendo sobre um homem que dizia ter algum tipo de poder vindo de si mesmo. O poder de Simão, ele dizia que vinha dele mesmo. É um contraste com o poder que as pessoas estavam vendo, que estavam vindo de Filipe. Quando Filipe curou os imundos, quando expulsou os demônios, quando curou algumas pessoas. Tem uma diferença nesse poder.
O que Filipe está fazendo é pregando o evangelho e contando com o poder de Deus para fazer os milagres. Amém? O capítulo 9 diz que Simão, ele iludiu o povo, o capítulo 9 não, desculpa, o versículo 9 diz que Simão iludiu o povo de Samaria, dizendo ser ele um grande mago. Ele saiu dizendo, eu sou bom, eu sou demais, eu tenho poder. Olha, nós estamos em 2024, parece que eu estou lendo o Jornal da Manhã. Já leu notícias do evangelho da manhã de domingo? É o que nós vemos hoje. Pastores batendo no peito, dizendo ser eles os donos do poder, dizendo ser eles os maiorais, que estão assim com Jesus. Não, pode contar comigo, com as minhas orações, porque eu sou assim com Jesus. Porque eu tenho poder. É exatamente isso que esse homem estava fazendo. E o povo, o que o povo fazia? Acreditava nele. É o jornal de domingo de manhã, irmãos. Que dia é hoje? 30 de junho de 2024, é o jornal de hoje de manhã. Os charlatões falando que quem tem poder é eles, que o poder vem deles, que eles que fazem, eles que acontecem, e o povo acreditando neles. Irmãos, a verdade é que em todo lugar que cresce trigo, cresce também joio. Todo lugar que cresce trigo, cresce também joio. Onde estiver crente verdadeiro, vai também ter os infiltrados de Satanás. Onde tiver crente verdadeiro, vai ter também os infiltrados de Satanás. Aconteceu lá então e acontece ainda hoje. Estava lá o povo unido, estava lá o povo se ajudando, vai lá Ananias e Safira. Enviados de Satanás, para querer atrapalhar o crescimento da igreja, para dar mau testemunho da igreja. É como eu falei, né? Já pensou se Deus fizesse hoje como fez lá então? Ah, é, né? Está querendo enganar nós? O Espírito Santo de Deus está querendo enganar o Espírito Santo? Puf, cai duro. Leva, menino, pega e leva. Próximo. Já pensou se fosse assim hoje? Se fosse assim hoje, nós estaríamos perdidos e aterrorizados. Aterrorizados, porque aí sim nós teríamos que ser crente de verdade. Nós teríamos que estar aterrorizados, só de chegar na presença de Deus, de orar, de falar alguma coisa, falar, ai meu Deus do céu, e se eu morrer? Aí teria que ter crente genuíno. Crente genuíno. Então, irmãos, em todo lugar que cresce trigo, cresce também joio. E o Senhor Jesus disse, inclusive, que era necessário para que o trigo crescesse forte. E como é que nós crescemos forte? Nos apegando onde? No Evangelho. Combatendo as heresias, combatendo os falsos profetas. É assim que nós crescemos forte. Warren Wiersbe, ele escreveu o seguinte: o poder das magias de Simão vinha de Satanás e era usado para engrandecimento próprio, enquanto o poder dos milagres de Filipe vinha de Deus e era usado para glorificar a Cristo. Olha aqui a diferença. Olha a diferença. E o versículo 10 diz que todos davam atenção a ele. Quão fácil é ser levado pelos falsos ensinamentos, irmãos? Quão fácil é ser levado por eles? É muito fácil. É muito fácil. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Então, quando eu falo algo que você quer ouvir, você fica feliz. Quando eu falo algo que você quer ouvir, você acredita em mim. Hoje mesmo eu acreditei. Cadê o Carlos? O Carlos entrou. Eu acreditei no Carlos. O Carlos olhou para mim e falou, nossa, está bonito hoje, hein, pastor? Aí eu falei, não, a minha mãe fala que eu sou bonito. A minha esposa fala que eu sou bonito. Meu amigo falou que eu sou bonito. Eu falo, agora eu vou acreditar. Né? Mas, está vendo como é fácil ser iludido? Bastou 3. Bastou minha mãe, minha esposa e meu amigo falar que eu sou bonito, eu acreditei. Né, Barbudinho? Você também está bonito, Marcos Barbudo. Está bonito, Barbudo. Está acreditando? Ah, continua acreditando. Faz bem para mim, né? Aí, viu? Por quê? Porque nós acreditamos naquilo que nos faz bem. Nós queremos ouvir aquilo que soa bem aos nossos ouvidos. E o Evangelho não é assim. O Evangelho vai te confrontar. O Evangelho vai dizer para você, você é pecador, você não presta. Você precisa ser transformado. Você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Você precisa ser transformado. Você precisa renovar a sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Né? Irmãos, veja o número de seitas que existem hoje. O número de seita. Que tipo de pessoa pode ser ludibriada? Nós vimos aqui no texto.
As que receberam educação, as que vão para a universidade, os sem estudo nenhum? A resposta é qualquer um. Qualquer um pode ser ludibriado. E todo o povo, verso 10, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhes atenção e exclamava: este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Então todo mundo pode ser ludibriado. E esse homem, Simão, chegou a dizer, dizem os historiadores, que esse homem, Simão, ele chegou a dizer que se morresse, ele ressuscitaria ao terceiro dia. E os historiadores dizem que ele ordenou aos seus seguidores, porque ele tinha muitos, pode cavar uma cova aí. Cava uma cova e vocês vão me enterrar vivo. E eu vou ressuscitar no terceiro dia. E eles fizeram isso. Segundo a história, eles fizeram isso. Eles cavaram a cova, enterraram ele e adivinha? Está lá até hoje. Os restos mortais estão lá até hoje. Charlatão. Imagina eles esperando 3 dias depois. Cadê esse homem que não vem? Cadê esse homem que não vem? Ressuscita agora. Imagina. É como Gamaliel, quando nós lemos lá, um pouquinho antes, Gamaliel, ele chamou os irmãos e falou assim: peraí, irmãos, já apareceu um que fez isso, já apareceu o Zelote que fez aquilo outro, já apareceu o outro falando que era o Messias, e não deu em nada. Eles foram dispersos, quando morreu eles dispersaram. Agora, esse pessoal que está falando de Cristo, se for de Deus, não adianta você querer fazer nada. Não foi o conselho de Gamaliel? Olha, se for igual aqueles, vai acabar logo. Agora, se não for, nós vamos se achar lutando contra o próprio Deus. Imagina o que esses homens pensaram agora. Falou, Simãozinho não era bom como a gente pensava, não. Não era. Né? Então, aí nós vemos nos versos 12 e 13 que nós lemos, que o povo de Samaria está seguindo esse charlatão, esse falso mestre chamado Simão, esse homem que ficava dizendo ser alguém grande, e Deus então envia Filipe para lá, para esclarecer algumas coisas. Filipe, ele compartilha com eles acerca do verdadeiro poder, acerca do verdadeiro evangelho, acerca do verdadeiro Cristo. E a Bíblia diz que o povo creu nele e foi batizado. Até o próprio Simão. O Simão deve ter falado assim: não posso com esse povo me juntar a eles. Fala, rapaz, eu estou falando, não acontece nada. Esse povo vem aqui, fala uma vez só, e o cara está expulsando demônio, está fazendo isso. Quer dizer, eu sei que esse meu poder é fajuto. Só eu sei que esse meu poder não vale de nada. Agora, esse homem aqui, ele está falando, está fazendo coisa mesmo. Ou seja, se eu não posso a ele, eu junto-me a eles. E não é isso que acontece? Muitas vezes. Talvez com a intenção diferente, mais ou menos com o mesmo caso, né, de Ananias e Safira, ele resolveu então se infiltrar no meio do povo, querendo de certa forma ser reconhecido, querendo ser parte daquilo tudo, querendo fazer parte desse mundo. Agora, será que eu posso enfatizar para vocês como é importante para o crente conhecer a verdade? O próprio Senhor Jesus disse isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do inferno, vos libertará da prisão, vos libertará das amarras de Satanás, vos libertará dos falsos mestres. É isso que a verdade faz. Nós precisamos conhecer o Evangelho e somente o Evangelho pode nos libertar. Irmãos, muitas seitas que você vê hoje, elas não começam do nada. As seitas que você vê hoje não acontece com um cara saindo num canto e chamando um ou outro, falando: vem cá comigo, deixa eu te contar uma coisa. Não é assim que acontece a seita. A seita começa dentro da igreja. As seitas começam dentro da igreja com ensinamentos que são diferentes do Evangelho. E aí alguns tolos, alguns que não são verdadeiramente convertidos, seguem essas outras pessoas, e aí existe então a divisão dentro da igreja e é formada então uma nova seita. Assim acontecem as seitas. Por quê? Porque eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir o Evangelho. Algum Simão vem na sua porta e diz ser alguém importante, tendo grande poder. Por isso que é bom que você conheça a sua Bíblia. Outro dia lá em casa, eles conhecem até meu nome. Eles chegam lá na porta com o meu nome. Falam: aqui que mora o Leandro, aqui que mora a dona Adriana. Até o nome do Ars eles sabem. E o Ars já mudou da minha casa faz mais de 10 anos.
Já perguntaram aqui que mora o Alisson? Eu não vou falar o nome daquele pessoal que vem de manhã, domingo de manhã em casa, sábado de manhã. Aquele pessoal lá. Eles bateram na porta. Aqui que mora o Leandro, falei, sou eu mesmo, pode falar. Então, eu queria falar com você sobre a Bíblia. Eu falei, que legal, pode entrar. Eu chamei mesmo, falei, vamos entrar. Falei, só que você vai pegar a sua, eu vou pegar a minha, porque eu também sou pastor da igreja. Ele, não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um horário, eu venho outro dia. E nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Por quê? Porque eu falei, ok, você vai usar a sua Bíblia, e eu vou usar a minha Bíblia, e nós vamos discutir sobre o assunto, então. E nunca mais voltaram. Falei, é pastor? Eu falei, sim, sou pastor. Sabe aquela igreja ali, que tem ali na esquina, que você vê ali da rua, você vê, então, sou pastor daquela igreja. Tá bom, obrigado, vamos marcar outro dia. Nunca mais voltaram. Então, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer o Evangelho, para que não venham esses falsos profetas, esses ludibriadores e nos enganem. Não pode, não pode. Então, Deus age através da perseguição, Deus age através do poder e Deus age através de pessoas. Deus age através de pessoas. Dos versículos 14 a 25, nós vemos o que nós estamos falando aqui. Agora nós lemos sobre Pedro e João entrando em cena. E nós vemos Deus trabalhando através desses dois, ensinando algumas lições. Dos versos 14 a 17. Os versos 14 a 17 diz o seguinte: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E aqui tem um assunto sério, né? Esses próximos 4 versículos, eles têm causado uma grande confusão na igreja, 2000 anos depois. Os versos 14 a 17. Alguns têm usado esses versículos aqui e têm ensinado que o poder do Espírito Santo é algo que você pode pedir, orar e suplicar e implorar a Deus para que Ele venha sobre você. Ok? Eles dizem que você pode ser um crente, eles dizem que você pode ser um crente no Senhor Jesus e não ter o Espírito Santo de Deus. É isso que eles ensinam. Porque é isso que está acontecendo aqui, em Atos dos Apóstolos. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Ok? Mas a pergunta é, será que as pessoas eram realmente convertidas a Cristo? Será que existiu realmente uma verdadeira conversão? Porque Paulo, nos escrevendo em Romanos capítulo 8, verso 9, a parte B do versículo, diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Paulo escreve isso mais tarde. Então, nós precisamos lembrar que quando estamos lendo sobre a história da igreja, mais tarde, quando o apóstolo Paulo entra na história, ele vai corrigir algumas coisas aqui que estavam acontecendo. E ele vai chamar atenção para algumas coisas. Vocês vão ver que isso muda. Quando Paulo começa a escrever as cartas para a igreja, vocês vão ver que ele muda a tônica da questão. Ok? E nós vamos falar sobre isso depois ainda. Mas escrevendo aos Coríntios, aos Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 13... Paulo é enfático quando ele diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, vocês creram nele e, portanto, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Vocês ouviram, vocês creram e foram selados. Amém? Paulo escreve sobre isso. Então, essa era a experiência normal do crente nos dias de Paulo e é a experiência normal para nós hoje, ainda. Ok? Então, o que temos aqui no livro de Atos é uma exceção. O que nós temos aqui é uma exceção, um evento específico para um momento específico. Lembram? Quem era esse povo? Samaritanos, inimigos dos judeus. Tanto que Pedro... A festa está boa lá, hein? Ixi, não é festa não, é choro mesmo. Mas tem cheio de mãe lá, fica tranquilo. Então... a pergunta é, então, por que isso aconteceu dessa maneira? E eu creio que é porque Deus está trabalhando através de pessoas ensinando sobre unidade na igreja. Veja, existia aqui uma divisão. Pedro e os outros apóstolos estão em Jerusalém, certo? E aí aconteceu ali esse avivamento em Samaria, que não deixou de ser um avivamento.
Aconteceu esse avivamento, Filipe prega, várias pessoas se convertem, várias pessoas são batizadas, inclusive um charlatão, por isso que nós precisamos ver se realmente essas pessoas eram realmente convertidas, né? Mas o que Deus quer nos ensinar aqui é sobre unidade. Você lembra algum tipo de relacionamento com os judeus tipo com o samaritano? Você pode me citar algum? Não, você não pode citar porque não existia relacionamento. Na verdade, o relacionamento era totalmente hostil, ok? A história de João, capítulo 4, verso 9, nos fala sobre a samaritana no poço. E João também adiciona as palavras, dizendo, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E o Senhor Jesus quebrou essa barreira. Aqui então, nós lemos que os apóstolos de Jerusalém, os judeus, ouvem que os samaritanos estão sendo salvos em Samaria. Eles devem ter pensado, até eles estão sendo salvos, até os samaritanos estão sendo salvos. É impossível, tem que ir lá dar uma olhada nisso de perto. A gente tem que ir lá dar uma olhada nisso de perto, né? Então Pedro e João descem para Samaria e verificam, e eles descobrem que os samaritanos creram no evangelho que Filipe estava pregando, e eles foram salvos e foram então batizados. Você fez biscoito? Fez? Trouxe para mim? Guardou para mim? Uhum. Tá bom. Depois a gente pega, né? Então nós vemos aqui que de maneira interessantíssima, o Espírito Santo ainda havia descido sobre eles, e de forma então providencial, Deus traz esses homens, traz os apóstolos, e junta esses dois povos, unindo esses dois inimigos, para que os judeus alcancem os samaritanos, e para que Deus possa realmente habitar na pessoa do Espírito Santo nessas pessoas. Então aqui existe uma bela demonstração para nós, irmãos, da unidade da igreja, que também autentica a mensagem que os samaritanos creram, ok? Pedro e João, eles veem que os samaritanos são sinceros nas suas conversões, que eles realmente são crentes em Jesus, e eles então estendem as suas mãos, impõem sobre eles, e então o Espírito Santo de Deus passa a habitar neles. Então nós vemos aqui duas coisas importantes, prestem atenção nisso. Deus autenticando as promessas de Cristo para os apóstolos, perante as pessoas, lembram? Vocês vão poder fazer maravilhas ainda maiores do que eu. É Deus autenticando a autoridade apostólica desses homens perante o povo, mas é também Deus autenticando a fé das pessoas em Cristo Jesus através da imposição de mãos dos apóstolos. É Deus trabalhando da maneira dele. Deus pode fazer de novo? Deus pode fazer de novo? Pode. Mas nós temos visto ao longo da história que essa questão aqui foi lá e então para um determinado propósito. Ok? Então Deus trabalha através de pessoas nos ensinando sobre unidade, e Deus trabalha através de pessoas nos ensinando sobre pureza. Sobre pureza. Dos versos 18 a 25, que nós lemos juntos já. Lembra de Simão? Simão voltou. Simão apareceu de novo no pedaço. Talvez Simão tenha sido aquele tipo de pessoa que até acreditou em Jesus, mas não estava pronto a renunciar os seus próprios desejos. Simão tinha o ego inflado demais. Simão era o bom da boca, lembram? Simão era o bambambam do pedaço. Simão era o que fazia sucesso em Samaria. Mesmo que tudo de mentira, mas para ele era bom. Mesmo que tudo que ele contava era mentira. Mesmo que tudo que ele falava e fazia era mentira. Mas ele acreditava na mentira dele. E para ele era bom. Já viu gente assim? Já viu gente assim tão mentiroso que acredita na sua mentira? Pois é, eu conheço uns também. O cabra é tão mentiroso que ele acredita na mentira que eu sei que é mentira. Fala, rapaz, mas eu sei que é mentira, eu estava lá. Não, é verdade. É verdade. Então, Simão parece que ser um desses, né? Então talvez ele foi aquele tipo de pessoa, ele até creu que Jesus realmente ele veio ao mundo, que ele andou entre nós, e que ele morreu, e que ele foi crucificado, e que ele ressuscitou. Legal, essa história é legal. Mas ele não estava pronto a carregar a sua própria cruz. Ele queria as bênçãos de Jesus, mas não queria carregar a sua cruz. Ele vê um tipo de evidência de que o Espírito Santo habita nos samaritanos, quando Pedro e João, então, impõem as suas mãos sobre eles. E ele, então, se aproxima
E aí, claro, vem a proposta. Ô pessoal, será que eu não posso ter esse poder também, não? Será que vocês não me ensinam a fazer isso aí, não? Eu pago, eu te dou um dinheiro para isso. Aí, ó, jornal de hoje de manhã. Eu pago. E Pedro então responde no verso 20: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o seu dinheiro? E se nós fôssemos traduzir isso literalmente, o que Pedro está dizendo é: vá para o inferno, você e seu dinheiro. Se você pensa que você pode comprar as coisas de Deus, se você pensa que você pode manipular as coisas de Deus com o seu dinheiro, vá para o inferno, você e o seu dinheiro. A igreja não depende de você e nem do seu dinheiro, a igreja depende de Deus e do Espírito Santo de Deus atuando em nós. Essa é a resposta de Pedro. Por quê? Porque ele está preocupado com a pureza do Evangelho. E talvez Pedro fique pensando assim: rapaz, se fosse eu ia ficar, como dizem lá no interior, lá onde eu venho, lá de São Paulo, ia ficar de cara. Ia ficar pensando assim: rapaz, de onde você vem com essa conversa? Você está viajando, você está doido? Pedro deve ficar pensando: de onde pode ter saído isso? Tentando comprar vantagem espiritual com dinheiro. É dessa situação que nasce um termo, inclusive usado na teologia, inclusive usado na história, que é chamado de simonia. Esse termo, simonia, é a tentativa de comprar ou vender privilégios na igreja. É chamado de simonia. Então, toda vez que alguém estiver fazendo alguma coisa, você chama ele de Simão. Querendo comprar alguma coisa, fazer uma coisa, chama de Simão. Vocês vão entender. Né? E Pedro continua dos versos 21 a 23. O que o Pedro diz? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, e talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento no seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então Pedro, ele não está somente preocupado aqui agora com a pureza do Evangelho, ele está preocupado com a pureza do coração das pessoas e desse homem. É como se ele falasse: Simão, eu não sei se você ouviu sobre Ananias e Safira. Você deve ter ouvido falar. Mas eles se meteram em confusão, em ganância, e isso os matou. Então, você tem 5 segundos para se arrepender. Contando agora. 4, 3, 2. Isso não aconteceu. Simão, porém, responde: orem vocês, então. Orem ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Veja, a oração, se eles tivessem pedido: orem por mim, então. Orem por mim ao Senhor, para que eu realmente me arrependa. Orem comigo, por favor. Não foi esse o pedido. Ele pediu para que eles orassem, para que não acontecesse o que eles disseram. O que parece aqui é que Simão não estava preocupado em se arrepender e receber perdão de pecados. Ele estava preocupado, sim, era de fugir da ira de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não estava interessado em se arrepender, ele não estava interessado em Cristo, ele não estava interessado em seguir a Cristo, em pegar a sua cruz, em pregar o Evangelho. Ele estava interessado em não receber a punição pelo mal que ele havia feito. É o que nós chamamos hoje de penitência. É o que nós chamamos hoje de promessa. Quem nunca? Já subiu umas escadas aí de joelho? Já ajoelhou na tampinha, no milho? Já fez peregrinação? Para que é isso? Esse é o mal das pessoas hoje, irmãos. Irmãos, existe salvação em um único nome, e esse nome é Senhor Jesus Cristo. Não existe salvação em nenhum outro. Não existe salvação em nenhum outro lugar. Existe salvação apenas no Senhor Jesus. Peça a Ele, vá até Ele, arrependa-se para Ele. Só Ele e mais ninguém tem poder para perdoar pecados. Somente Ele. Somente Ele. Então nós vemos aqui, e eu já estou caminhando para o final, que o capítulo começa com perseguição e ele termina com proclamação. O capítulo começa com as pessoas perseguindo o Evangelho e termina com as pessoas proclamando o Evangelho.
A igreja está em chamas de Jerusalém, e Deus espalha esse fogo para a Judéia, Samaria e para os confins da terra depois. Então ele transforma o mal em bem. E todo o mal aqui que nós começamos foi com a morte de um dos primeiros diáconos da igreja, o primeiro mártir da igreja. Os homens pensaram que matando Estevão, eles iriam calar o evangelho. A morte de Estevão, na verdade, abriu as portas para o evangelho. A morte de Estevão, na verdade, abriu as portas para que o evangelho começasse a ser proclamado fora da cidade de Jerusalém, para os outros cantos, onde o próprio Senhor Jesus já havia ordenado que isso acontecesse. E parece que eles não tinham entendido a mensagem. Então foi preciso morrer um homem, foi preciso morrer um homem de Deus, um homem corajoso, um homem que era amado pela igreja, que servia na igreja, que ajudava a igreja. Nós não sabemos nem quanto tempo durou o ministério de Estevão. Parece que foi curto. Porque no capítulo, tudo bem que pode ter passado 100 anos, né? Mas não foi esse caso, porque nós estamos seguindo aqui a história, né? Mas é ele ser ordenado a diácono e morrer. Ele foi ordenado e morreu. Então esse ministério foi curto, mas foi um ministério que teve um impacto naquela comunidade. Então essa é a minha oração para mim e para você, que a nossa vida possa fazer diferença, que a nossa vida possa realmente promover esse impacto. Não estou pedindo para você morrer amanhã não, fica tranquilo, e nem eu também quero, ainda não. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa vida realmente possa gerar impacto. Então quando nós encerramos esse estudo hoje, nós somos então desafiados a refletir sobre a nossa fé e a nossa conduta, porque é isso que aconteceu aqui. Nós vemos exemplos de fé e de conduta. Nós vemos exemplo de fé de Filipe, de fé dos apóstolos e da conduta deles. Nós vemos o exemplo de fé do Simão e da conduta que ele teve. Correto? Então nós somos desafiados também a enxergarmos assim, a olharmos para isso. A história de Atos 8, ela nos mostra como Deus, através da perseguição, através do seu poder, atuando nas pessoas e através das pessoas, pode mudar a situação. Nós vimos que a perseguição, ela dispersou, mas ela não dispersou para o mal, ela dispersou para o bem, porque por causa disso nós estamos aqui hoje. Então não se enfureça quando algo acontecer, não se enfureça quando algo der errado. Nós só precisamos pedir para Deus para que Ele nos dê discernimento de espírito, para que nós possamos entender o que é que está acontecendo e como esse acontecimento vai trazer glória para Ele. E talvez nós não vamos entender agora, nós vamos entender. Eu falei para vocês no começo, eu só entendi o que aconteceu com nós lá em 2005, em 2015. 10 anos depois. 10 anos depois. Confesso que eu continuo relutando com isso, mas vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Então nós precisamos refletir sobre essas coisas. Agora, para nós, nos cabe aplicar essas lições nas nossas vidas, que nós sejamos verdadeiros na nossa fé. E não estou falando aqui perfeito, ninguém aqui está falando de perfeição. Ninguém aqui está falando de ser perfeito. Nós estamos falando de ser verdadeiros. Nós estamos falando de uma fé não fingida. Nós estamos falando de uma fé, de um cristianismo que não existe falsidade. Nós estamos falando de uma fé que realmente vive aquilo que diz. De uma fé que reflete na sua vida aquilo que você diz. É como Billy Graham bem falava, que as pessoas lá fora, elas podem não ler a Bíblia, mas ela lê a sua vida. Ela lê a minha e a sua vida. Elas não abrem a Bíblia, mas elas abrem as páginas da nossa vida e vão te acusar por isso. Ou vão louvar a Deus por isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós lembramos também das palavras de Paulo aos Romanos, de novo, capítulo 8, 28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Que nós possamos confiar que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, Deus continua no controle. Sempre. Sempre esteve, sempre estará no controle de todas as coisas. Você entende muitas vezes? Eu entendo muitas vezes? Não, mas Ele continua no controle. Nós possamos sair daqui hoje com nossos corações renovados e com um compromisso de viver a fé genuína em Cristo Jesus. E quem sabe, Ele pode realmente usar as nossas vidas de maneira poderosa
para a honra e glória dele. Que possamos pregar o evangelho da verdade. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e da Tua palavra. Primeiro nós agradecemos. Nós agradecemos porque nós ouvimos, nós fomos convencidos e nós fomos transformados pelo Teu evangelho. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Pai, o quão gratos, quais palavras poderíamos usar, Senhor Deus, para demonstrar nossa gratidão? Senhor, o quão bom é viver com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, nos perdoe pelas vezes que duvidamos, nos perdoe pelas vezes que reclamamos, que murmuramos, nos perdoe pelas vezes, ó Pai, que nos negamos a continuar. Mas nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos capacitando, dando a nós aquela paz que excede todo o entendimento, derramando em nós o seu poder todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pai Santo, nós, como igreja, estamos diante do Senhor, sempre carecidas do Teu poder, atuando em nós e através de nós. Pai, que possamos ser crentes genuínos, não como esses exemplos que nós vimos hoje de crentes fingidos, que falavam mentira, que pregavam a mentira, que viviam a mentira, mas que possamos ser crentes genuínos, que vivem a verdade, que falam a verdade, que pregam a verdade. Ajuda o Teu povo, Senhor Deus. Capacita o Teu povo, nós te pedimos. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém.